O sol de meio-dia castigava o asfalto áspero da estrada que levava à Cachoeira Alegre, criando miragens de água que dançavam no horizonte distante e seco. João, um menino de apenas 10 anos de idade, caminhava com os ombros curvados pelo peso invisível de uma responsabilidade que nenhuma criança deveria carregar tão cedo. Ao seu lado, o pequeno Cícero, de apenas 8 anos, tentava acompanhar o passo do irmão mais velho, embora seus pés estivessem exaustos e seus olhos castanhos estivessem nublados pelo medo e pela confusão. Eles haviam sido deixados ali à beira daquela estrada interminável, sem um teto sobre suas cabeças, sem comida na barriga e sem qualquer rastro da família que um dia prometeram protegê-los. O silêncio do campo era apenas quebrado pelo som rítmico de seus passos sobre a terra batida e pelo vento quente que soprava poeira em seus rostos suados. João tentava ser forte, mantendo a mandíbula cerrada para não deixar transparecer o desespero que corroía seu peito, enquanto sua mão pequena apertava com firmeza a mão de Cícero. Depois de horas caminhando sob o calor escaldante, sem ver um único carro ou alma viva, uma visão surgiu por entre a vegetação densa e seca que margeava o caminho. Era uma velha fazenda escondida atrás de uma cerca de madeira, cujas estacas estavam podres e caídas em vários pontos, como se o tempo tivesse decidido apagar aquele lugar do mapa. A casa principal parecia estar prestes a desabar com telhas faltando e paredes de madeira que mostravam as cicatrizes de décadas de abandono e falta de cuidado. No pátio lamacento, alguns porcos magros e cobertos de terra vagavam sem rumo, fuçando o solo em busca de qualquer raiz ou resto de alimento que pudesse saciar sua fome persistente. Não parecia de forma alguma um lugar adequado para 2 meninos viverem, mas para João e Cícero, aquela construção esquecida representava a única chance de sobrevivência em meio ao nada. Foi naquela velha fazenda, que muitos considerariam um monte de entulho, onde a vida daqueles 2 irmãos começaria a mudar de uma maneira que ninguém poderia prever. O pó subia devagar a cada passo que davam, grudando em suas roupas simples e desgastadas, que já não escondiam a magreza de seus corpos infantis. Quem passasse por ali talvez nem notasse de longe que eram apenas 2 crianças caminhando sozinhas, tamanha era a solidão daquela paisagem rural de Cachoeira Alegre. João mantinha o olhar firme, observando o horizonte em busca de qualquer sinal de esperança, enquanto Cícero arrastava os pés no solo seco, visivelmente sem forças para continuar por muito mais tempo. Eles não carregavam malas pesadas, não tinham provisões para os próximos dias e não possuíam um destino traçado em um mapa. Tudo o que possuíam estava guardado em uma pequena bolsa de pano que continha algumas trocas de roupa velhas e um pedaço de pão duro que já havia sido dividido entre os 2 nas primeiras horas daquela manhã difícil. O vento cálido do interior soprava de forma constante, trazendo consigo o cheiro de terra seca e de mato queimado, enquanto o silêncio era interrompido apenas pela respiração pesada dos 2 meninos. Cícero foi o primeiro a quebrar o silêncio opressor da tarde, com uma voz baixa e carregada de uma exaustão que parecia vir de sua alma. Ele perguntou se ainda teriam que caminhar muito, e João, tentando parecer mais seguro do que realmente estava, respondeu que faltava apenas um pouco mais. A verdade, porém, era que João também não tinha a menor ideia de para onde aquela estrada os levaria, ou quando encontrariam um lugar seguro. Desde o início daquele dia fatídico, eles estavam andando sem direção, cercados por cercas velhas que se repetiam e árvores esparsas que ofereciam sombras pequenas e passageiras conforme o sol subia no céu. Cícero apertou a mão do irmão com mais força, sussurrando que tinha muita fome. E João sentiu o coração apertar, como se estivesse sendo esmagado por uma mão gigante. Ele também sentia o estômago doer, mas sabia que, como o mais velho,
precisava ser o pilar que sustentaria o irmão menor naquele momento de desamparo total. A vida deles era muito diferente, apenas alguns meses atrás, quando viviam em uma pequena casa simples, com seus pais em outra região rural do Brasil. Não era uma vida luxuosa, longe disso, mas havia sempre comida na mesa, o som de risadas nos fins de tarde e a certeza reconfortante de que sempre haveria um lugar seguro para voltar. Tudo mudou quando a doença chegou primeiro, enfraquecendo o pai que era a força da casa, e depois atingindo a mãe com a mesma crueldade silenciosa. Em um intervalo de tempo que parecia impossível de aceitar, os dois se foram deixando a pequena casa dominada por um silêncio assustador e uma preocupação que os meninos ainda não conseguiam entender plenamente. João ainda se lembrava vividamente do dia do enterro. Sim, quando pessoas da comunidade apareceram para ajudar, mas as conversas em voz baixa logo revelaram a dura realidade de que ninguém estava disposto a assumir a responsabilidade por duas crianças órfãs. Os parentes que vieram de longe começaram a discutir quem ficaria com eles, mas as desculpas surgiam rapidamente: falta de condições financeiras, casas já lotadas de gente e a falta de espaço para mais duas bocas. João escutava tudo escondido em um canto enquanto Cícero dormia, apoiado em seu ombro, sem imaginar que seu destino estava sendo decidido por pessoas que os viam como um fardo. No dia seguinte, um homem que dizia ser um tio distante colocou algumas roupas em uma bolsa e disse que os levaria para a cidade onde alguém poderia ajudá-los de verdade. João acreditou naquelas palavras e Cícero, confiando plenamente no irmão, subiu no carro sem fazer perguntas, achando que uma nova vida os esperava. Mas, após horas de viagem, o carro parou naquele trecho desolado da estrada de Cachoeira Alegre, e o homem simplesmente mandou que descessem, apontando para o caminho e dizendo que havia casas mais adiante. João ficou parado na beira da estrada, vendo o carro desaparecer em uma nuvem de poeira e sentindo o peso do abandono cair sobre seus ombros como uma avalanche. Cícero ainda segurava sua mão e perguntava com uma inocência que doía se o homem iria voltar para buscá-los em breve. João demorou alguns segundos para encontrar a voz, sabendo que a verdade era amarga demais para ser dita naquele momento, e apenas disse que precisavam continuar caminhando. Agora, horas depois, eles seguiam pela estrada infinita, sob um calor que tornava o ar pesado e difícil de respirar, enquanto o cansaço começava a paralisar as pernas de Cícero. João olhava ao redor desesperadamente, buscando qualquer refúgio, até que avistou aquela árvore grande que projetava uma sombra generosa sobre a terra batida. Eles se sentaram ali, com as costas apoiadas no tronco áspero, e João entregou a maior parte do pão que restava para o irmão, mentindo ao dizer que já tinha comido antes. Enquanto observava Cícero comer devagar, João percebeu algo que antes havia passado despercebido entre as árvores mais afastadas da estrada. Parecia ser uma cerca de madeira muito velha, quase escondida pelo mato alto, que crescia desenfreadamente naquela parte do terreno. João se levantou devagar, estreitando os olhos para enxergar melhor, e percebeu que havia uma construção antiga ao fundo, uma casa que parecia estar abandonada há muito tempo. Havia movimento no pátio, porcos que caminhavam lentamente pela lama, e aquele sinal de vida foi o suficiente para acender uma fagulha de esperança no coração do menino de 10 anos. Ele puxou o braço de Cícero e apontou para a fazenda, dizendo que talvez houvesse gente lá que pudesse ajudá-los com um pouco de água ou um lugar para descansar. Cícero se levantou rápido, com os olhos brilhando de expectativa, perguntando se realmente poderiam ficar ali. Eles atravessaram a vegetação rasteira e chegaram à cerca quebrada, percebendo que o lugar estava em um estado de conservação muito pior do que parecia de longe. A casa tinha paredes de madeira acinzentada, pelo tempo, com várias tábuas soltas e janelas que não tinham mais vidros,
deixando o interior exposto aos elementos. O pátio estava tomado pelo mato, e o chiqueiro era apenas um cercado improvisado onde os porcos viviam em meio à lama acumulada pela falta de drenagem. Mesmo assim, para aquelas duas crianças exaustas, aquela fazenda esquecida parecia um palácio de possibilidades em comparação com a solidão da estrada aberta. João apertou a mão de Cícero e disse que iam ver se havia alguém embora. O silêncio da propriedade sugerisse que o lugar não recebia visitas humanas há muitos anos. Os dois entraram pelo portão capenga e caminharam devagar pelo pátio, sentindo o cheiro forte de terra úmida e dos animais que os observavam com curiosidade apática. João chegou à porta principal e, ao empurrá-la levemente, ouviu o rangido agudo das dobradiças enferrujadas, revelando um interior simples e empoeirado. Havia uma mesa de madeira no centro da sala, duas cadeiras com os assentos quebrados e um fogão de lenha antigo encostado na parede da cozinha. O pó cobria cada superfície, indicando que ninguém limpava aquele lugar há muito tempo, mas o telhado, apesar de algumas goteiras visíveis, ainda parecia capaz de oferecer proteção. Cícero entrou logo atrás do irmão sussurrando que o lugar parecia abandonado e perguntou novamente se poderiam ficar ali. João olhou ao redor, vendo a luz do sol entrar pelas frestas das paredes, e decidiu que, ao menos por aquela noite, aquele seria o lar deles. A sensação de ter um teto sobre a cabeça, mesmo que precário, trouxe um alívio imediato para os meninos, que logo começaram a explorar os pequenos cômodos da casa. Havia 2 quartos minúsculos e uma janela aberta que permitia ver os porcos no quintal, animais que agora pareciam ser os únicos companheiros que teriam naquela nova jornada. João sabia que precisariam de muito esforço para tornar aquele lugar minimamente habitável, mas a determinação de proteger o irmão lhe dava uma força que ele nem sabia que possuía. Ele olhou para Cícero e disse que tentariam viver ali, e o menino menor suspirou aliviado, como se tivesse acabado de receber o maior presente de sua vida. Eles passaram o resto da tarde explorando a propriedade, descobrindo um pequeno galpão com ferramentas velhas e um poço que ainda parecia ter um pouco de água no fundo. João observava os porcos com atenção, lembrando-se de como seu pai cuidava dos animais na antiga casa, e pensando que talvez eles pudessem aprender a fazer o mesmo. Ele percebeu que os animais estavam famintos e que precisariam de cuidados constantes se quisessem que eles sobrevivessem e, quem sabe, servissem de sustento no futuro. Cícero estava fascinado pelos animais, rindo pela primeira vez em dias, ao ver um porquinho menor tropeçar na lama, e aquela alegria simples fez João sentir que a decisão de ficar fora a correta. Eles voltaram para dentro da casa quando o sol começou a baixar no horizonte, pintando o céu com tons de laranja e roxo, e se sentaram no chão da sala para descansar. O cansaço era imenso, mas agora havia uma ponta de esperança que não existia quando estavam na beira da estrada. A primeira noite na fazenda foi dominada por um silêncio profundo, interrompido apenas pelos ruídos estranhos da madeira velha, se ajustando, e pelo som dos grilos no mato. João não conseguia dormir, mantendo os olhos abertos e os ouvidos atentos a qualquer barulho que pudesse indicar perigo, enquanto Cícero dormia profundamente ao seu lado. O medo do desconhecido ainda era presente, mas a segurança das paredes, por mais frágeis que fossem, era preferível à vastidão assustadora da estrada aberta. Ele pensava em seus pais e na falta que sentia do abraço da mãe, mas sabia que agora precisava ser o adulto daquela família improvisada de 2. Conforme a madrugada avançava, o cansaço finalmente venceu a vigilância de João, e ele adormeceu com a mão sobre o braço de Cícero, protegendo-o até mesmo em seus sonhos. Quando o sol nasceu, iluminando o interior da casa, através das frestas, João acordou com a sensação de que um novo capítulo de suas vidas estava realmente começando. Ele se levantou devagar para não acordar o irmão
e saiu para o pátio, onde o ar da manhã era fresco e carregado com o cheiro do orvalho sobre a vegetação. Os porcos já estavam despertos, movendo-se lentamente pelo chiqueiro, e João percebeu que a primeira tarefa do dia seria encontrar algo para alimentá-los e também para eles próprios. Ele explorou os arredores da casa e encontrou algumas árvores frutíferas que ainda resistiam ao abandono, carregando goiabas pequenas e maduras que pareciam um banquete para quem não comia nada sólido há tempos. Ele colheu o máximo que pôde e voltou para a casa encontrando Cícero, já desperto e olhando ao redor, com uma expressão de curiosidade renovada. João entregou as frutas ao irmão e os dois comeram com uma avidez que mostrava o quanto estavam debilitados pela fome acumulada na caminhada. Depois de comerem, João explicou que precisariam trabalhar para manter a fazenda em ordem, e Cícero concordou prontamente disposto a fazer qualquer coisa para não terem que voltar para a estrada. Eles começaram limpando a sala da casa, usando ramos de arbustos como vassouras improvisadas para remover o pó e as teias de aranha que tomavam conta de tudo. A tarefa era árdua para crianças tão pequenas, mas o esforço físico ajudava a manter a mente ocupada e a afastar a tristeza que tentava se instalar em seus corações. A cada metro quadrado de chão limpo, a casa parecia ganhar um pouco mais de vida, deixando de ser um lugar abandonado para se tornar um refúgio. No galpão de ferramentas, João encontrou uma enxada velha com o cabo quebrado e um balde de metal que, apesar de amassado, ainda podia carregar água sem vazar muito. Ele usou um pedaço de corda que encontrou para consertar o balde e foi até o poço conseguindo retirar um pouco de água, que, embora não fosse cristalina, serviu para lavarem o rosto e as mãos. Cícero ajudava em tudo o que podia, carregando pequenos gravetos e pedras para longe da entrada da casa, sentindo-se importante por contribuir para a organização do novo lar. A rotina de trabalho estava começando a se formar, e com ela uma sensação de propósito que os mantinha em pé diante de tanta adversidade. Eles estavam descobrindo que, mesmo sendo pequenos, tinham uma força interior que a necessidade havia despertado de forma abrupta. Durante a tarde, João decidiu que precisava cuidar dos porcos de forma mais sistemática, pois percebeu que eles eram o bem mais valioso da fazenda. Ele lembrou que o pai dizia que os porcos comiam quase qualquer coisa, então ele e Cícero passaram horas buscando raízes, frutos caídos e restos de plantas que pudessem servir de alimento para os animais. Quando jogaram a mistura improvisada no chiqueiro, viram os animais correrem para comer, com um entusiasmo que os deixou felizes, sentindo que estavam fazendo algo certo. João percebeu que, se conseguissem manter os porcos vivos e saudáveis, talvez pudessem, no futuro, trocar algum deles por mantimentos mais importantes em alguma vila próxima, se é que existia uma por perto. Aquela ideia de comércio era vaga na mente de um menino de 10 anos, mas era um plano de sobrevivência. Enquanto o sol se punha no segundo dia, João sentou-se no degrau da entrada da casa, observando o pátio que agora parecia um pouco menos caótico. Cícero estava ao seu lado, contando os porcos um por um, dando nomes a cada um deles, com a imaginação fértil de uma criança de 8 anos. Havia o manchado, a dourada e o valente, e essa personificação dos animais trazia uma leveza que contrastava com a dureza da situação. João sorriu ao ouvir o irmão falar, sentindo que, apesar de tudo o que perderam, eles ainda tinham um ao outro, e agora tinham aquele pedaço de terra para chamar de seu. Eles não sabiam o que o futuro reservava, mas naquela noite dormiram com a barriga um pouco menos vazia e com a mente cheia de sonhos sobre como a fazenda poderia se tornar um lugar de verdade novamente. As semanas seguintes foram de um aprendizado constante e de um esforço que testava os limites da resistência física
dos dois irmãos em Cachoeira Alegre. João assumiu o papel de líder com uma seriedade impressionante, organizando as tarefas diárias e garantindo que Cícero sempre tivesse algo para fazer, evitando que o irmão menor caísse na melancolia. Eles descobriram que a fazenda tinha segredos escondidos sob o matagal, como uma pequena horta que outrora fora produtiva e que agora guardava algumas mudas de abóbora e milho que teimavam em crescer. João usou a enxada velha para limpar o terreno ao redor dessas plantas, tratando-as como tesouros preciosos, que poderiam garantir uma alimentação melhor nos meses que viriam. Cícero tornou-se o guardião das plantas, regando-as diariamente com a água que buscavam no poço com tanto sacrifício. O trabalho no chiqueiro também se intensificou, pois João percebeu que a higiene do lugar era fundamental para que os porcos não adoecessem. Com a ajuda de Cícero, ele removeu camadas de lama acumulada e reforçou as estacas da cerca usando troncos de árvores caídas, que arrastavam com muito esforço até o pátio. Eles aprenderam a observar o comportamento dos animais, entendendo quando estavam com sede ou quando precisavam de mais espaço, e essa conexão com a natureza trazia uma paz inesperada para os meninos. Os porcos antes ariscos agora reconheciam as vozes dos irmãos e se aproximavam da cerca sempre que eles chegavam, criando um laço de dependência mútua que preenchia o vazio deixado pela ausência de adultos. Em uma tarde de calor intenso, enquanto exploravam uma parte mais afastada da propriedade, eles encontraram uma senhora idosa que caminhava devagar por uma trilha vizinha, carregando uma cesta de vime. O nome dela era Dona Benedita, uma moradora de um sítio próximo que raramente passava por aquele lado da estrada, mas que decidira colher ervas medicinais naquele dia. Ela ficou surpresa ao ver duas crianças sozinhas em uma fazenda que ela sabia estar abandonada há anos, e sua expressão de espanto logo se transformou em uma compaixão profunda. Dona Benedita aproximou-se devagar, oferecendo um sorriso gentil que desarmou a desconfiança inicial de João, e perguntou quem eram eles e o que estavam fazendo ali sozinhos naquele lugar esquecido. João contou a história deles com uma honestidade que emocionou a idosa, explicando sobre a morte dos pais, o abandono na estrada e a decisão de fazer daquela fazenda o novo lar deles. Dona Benedita ouviu tudo em silêncio com os olhos marejados e, antes de ir embora, entregou-lhes um pouco de queijo fresco e farinha que carregava em sua cesta, prometendo voltar em breve para ajudá-los. Aquela pequena ajuda externa foi como um milagre para os irmãos que saborearam o queijo, como se fosse o alimento mais requintado do mundo, sentindo que finalmente não estavam mais completamente invisíveis para o resto do mundo. A presença de Dona Benedita trouxe uma nova esperança, a de que existiam pessoas boas que poderiam estender a mão sem pedir nada em troca. Inspirados pela visita da senhora, João e Cícero trabalharam com ainda mais vigor, limpando o interior da casa com mais cuidado e tentando consertar as janelas com pedaços de madeira e plástico que encontravam. Eles transformaram um dos quartos em um lugar mais confortável, usando folhas secas e tecidos velhos para criar colchões improvisados que eram muito melhores do que dormir no chão duro e frio. João sentia que a cada dia que passava, eles se tornavam mais fortes e mais capazes de enfrentar os desafios que a vida no campo impunha a quem não tinha recursos. Cícero já não chorava mais durante a noite, e seus olhos voltaram a ter o brilho da infância, embora fosse uma infância moldada pelo trabalho e pela sobrevivência precoce. A fazenda, que antes parecia um cenário de desolação, estava agora em plena transformação, com a horta começando a dar os primeiros sinais de colheita e os porcos visivelmente mais gordos e saudáveis. João olhava para tudo o que haviam conquistado em tão pouco tempo e sentia um orgulho que superava qualquer cansaço, sabendo que haviam vencido a primeira batalha contra o destino cruel. Eles haviam criado um ecossistema próprio,
onde o esforço individual se somava para garantir o bem-estar de todos humanos e animais. Cachoeira Alegre estava deixando de ser o lugar do abandono para se tornar o lugar da reconstrução, e os dois irmãos eram os arquitetos dessa nova realidade que brotava da terra seca. Certo dia, uma tempestade avassaladora se armou no horizonte com nuvens negras que pareciam carregar todo o peso do oceano sobre aquela região do interior. João percebeu o perigo e correu para colocar os porcos em uma parte mais protegida do chiqueiro, enquanto Cícero ajudava a fechar todas as aberturas da casa com o que tinham à mão. O vento soprava com uma violência assustadora, uivando pelas frestas das paredes e fazendo a estrutura da casa gemer como se fosse partir ao meio a qualquer momento. Eles se encolheram em um canto da sala, abraçados um ao outro, enquanto a chuva caía com uma força que transformava o pátio em um verdadeiro lamaçal em questão de poucos minutos. O medo de perderem tudo o que haviam construído era imenso, mas eles permaneceram unidos, enfrentando a fúria da natureza, com a mesma coragem com que enfrentaram o abandono. A tempestade durou horas, e quando finalmente a chuva diminuiu, João saiu para avaliar os estragos, encontrando parte da horta destruída e a cerca do chiqueiro derrubada em vários pontos. Os porcos estavam assustados e cobertos de lama, mas, felizmente, todos estavam vivos, e os dois irmãos começaram imediatamente o trabalho de reconstrução, sem tempo para lamentações. Eles sabiam que a vida no campo era feita de altos e baixos, e que a resiliência era a ferramenta mais importante que possuíam para não serem derrotados pelas circunstâncias. Dona Benedita apareceu no dia seguinte à tempestade, trazendo sementes de feijão e algumas ferramentas melhores que seu falecido marido possuía, ajudando-os a recuperar a horta e a fortalecer a cerca. Com as novas ferramentas e o apoio da vizinha, o trabalho rendia muito mais, e João aprendeu com a idosa técnicas de plantio e cuidados com os animais que ele não conhecia anteriormente. Ela se tornou uma figura de avó para os meninos, visitando-os semanalmente e trazendo sempre um pouco de comida e muita sabedoria sobre como viver em harmonia com a terra. Cícero adorava ouvir as histórias que Dona Benedita contava sobre o passado da região, e essas conversas traziam um senso de pertencimento e história que os meninos haviam perdido com a morte dos pais. A fazenda estava se tornando não apenas um local de sobrevivência, mas um centro de aprendizado e afeto, onde os laços humanos se fortaleciam a cada gesto de generosidade. João percebeu que um dos porcos, a Dourada, estava prestes a dar cria, e essa notícia trouxe uma agitação alegre para a propriedade, simbolizando a continuidade da vida e do crescimento. Ele preparou um canto especial no chiqueiro com palha seca e manteve uma vigilância constante, sentindo a responsabilidade de garantir que os novos filhotes nascessem com segurança e saúde. Cícero estava ansioso, perguntando a cada hora se os porquinhos já haviam chegado, e sua empolgação era contagiante, fazendo com que até o trabalho pesado parecesse mais leve. Quando finalmente os 7 leitões nasceram pequenos e rosados, a alegria na fazenda foi completa, celebrada com um jantar especial de abóbora cozida que haviam colhido da própria horta. A chegada dos filhotes significava que o rebanho estava crescendo, e com ele as possibilidades de futuro para os dois irmãos, que agora viam na criação de porcos uma carreira promissora. João começou a planejar como poderiam melhorar ainda mais as instalações e como poderiam diversificar as plantações para ter sempre algo para comer e para trocar. Ele se sentia um verdadeiro fazendeiro, cuidando de cada detalhe com uma dedicação que impressionava até mesmo Dona Benedita, que via no menino um potencial imenso de liderança e resiliência. A vida em Cachoeira Alegre era dura, exigindo trabalho desde o nascer do sol até o anoitecer. Mas os resultados eram visíveis,
e traziam uma satisfação que o dinheiro não poderia comprar. Cícero crescia saudável e feliz, ajudando o irmão em todas as tarefas e desenvolvendo uma habilidade natural para lidar com os animais que pareciam entender seus comandos e gestos. Eles não eram mais aquelas duas crianças assustadas e famintas que foram deixadas na beira da estrada. Eram agora dois jovens trabalhadores que haviam conquistado seu espaço no mundo através do próprio esforço. A velha fazenda, que antes era um símbolo de abandono, agora era um farol de esperança na região, mostrando que o amor e a dedicação podiam transformar qualquer ruína em um lar próspero. Eles haviam aprendido que a união era a base de tudo e que, enquanto estivessem juntos, nenhuma tempestade ou abandono poderia destruí-los. Meses se passaram e a fazenda estava em seu melhor estado em décadas, com a casa pintada com uma mistura de cal que João encontrou e a horta produzindo o suficiente para eles e para Dona Benedita. O rebanho de porcos havia crescido consideravelmente e João já havia feito sua primeira troca em uma pequena vila a 10 quilômetros dali, conseguindo mantimentos como arroz-sal e óleo em troca de 2 porcos adultos. Essa primeira transação comercial foi um marco na vida deles, pois provou que eram capazes de se sustentar de forma independente e que o trabalho duro realmente trazia frutos concretos. Cícero estava orgulhoso do irmão e, a partir daquele dia, eles passaram a planejar as vendas e trocas com mais estratégia, garantindo que nunca faltasse nada essencial na despensa. A rotina era puxada, mas eles encontravam momentos de lazer nadando em um riacho que descobriram nos limites da propriedade e brincando com os porquinhos que corriam pelo pátio, agora limpo e organizado. João nunca esquecia a lição que o abandono lhe ensinou, a de que a segurança é algo que se constrói dia após dia com paciência e perseverança, e que nunca se deve baixar a guarda diante das dificuldades. Ele ensinava a Cícero tudo o que aprendia, garantindo que o irmão também soubesse como gerir o negócio e como cuidar da terra, preparando-o para qualquer eventualidade que o futuro pudesse trazer. A irmandade entre eles era o alicerce de tudo, um vínculo inquebrável que se fortalecia a cada desafio superado em conjunto naquelas terras de Cachoeira Alegre. Certo dia, um carro desconhecido apareceu no caminho de terra, levantando a poeira que agora já não os assustava mais, e estacionou diante do portão, que agora estava firme e bem cuidado. Um homem de meia idade, bem vestido e com um olhar de surpresa, desceu do veículo e ficou observando a fazenda com uma expressão que misturava choque e admiração. O nome dele era Senhor Ricardo, e ele era o sobrinho do antigo dono da fazenda que viera de uma cidade grande para finalmente decidir o que fazer com a propriedade que ele acreditava estar em ruínas. João e Cícero saíram para recebê-lo com a postura de quem é dono do lugar, e o senhor Ricardo mal conseguia acreditar que aquelas duas crianças eram as responsáveis por tamanha transformação. Ele caminhou pela propriedade, vendo o chiqueiro moderno e limpo, a horta vibrante, e a casa, que embora simples, estava impecável e cheia de vida, com o cheiro de comida fresca saindo pela chaminé. João explicou toda a trajetória deles desde o dia em que foram deixados na estrada até o momento atual, mostrando os registros improvisados que ele fazia das vendas e do nascimento dos animais. O senhor Ricardo ouviu tudo em silêncio, profundamente tocado pela história de superação e pela competência daqueles 2 meninos que fizeram o que nenhum adulto da família teve coragem de tentar. Ele percebeu que a fazenda não era mais dele por direito de cuidado, mas sim daqueles 2 irmãos que deram seu suor e suas lágrimas para salvá-la do esquecimento. Em vez de reivindicar a propriedade ou expulsá-los, o senhor Ricardo tomou uma decisão que mudou para sempre o destino legal dos meninos. Ele resolveu formalizar a doação das terras para João e Cícero. Ele se comprometeu a pagar os impostos atrasados
e a ajudar com o registro em cartório, garantindo que ninguém pudesse tirá-los dali, e que a fazenda fosse oficialmente o lar deles para sempre. A notícia foi recebida com lágrimas de alegria e um abraço coletivo que selou um novo pacto de amizade e gratidão entre o homem da cidade e os meninos do campo. Agora, eles não eram apenas ocupantes de uma terra abandonada, eram proprietários legítimos de um sonho que construíram com as próprias mãos em meio à adversidade. A partir daquele dia, a Fazenda Esperança, como decidiram batizá-la, tornou-se um modelo de sucesso na região de Cachoeira Alegre, atraindo a atenção de outros produtores e servindo de inspiração para todos que enfrentavam dificuldades. João e Cícero continuaram trabalhando com a mesma humildade e dedicação, mas agora com a tranquilidade de saber que o futuro estava garantido e que o legado de seus pais vivia através deles. Eles nunca esqueceram Dona Benedita, que continuou sendo parte essencial da família, e o Sr. Ricardo passou a visitá-los com frequência, trazendo novidades da cidade e ajudando na expansão dos negócios. A história dos dois irmãos abandonados que salvaram uma fazenda e a si mesmos tornou-se uma lenda local, lembrando a todos que o amor e o trabalho podem vencer qualquer obstáculo. A jornada de João e Cícero nos ensina que o destino não é algo escrito em pedra, mas sim um caminho que moldamos com nossas próprias escolhas, mesmo quando as circunstâncias parecem conspirar contra nós. O abandono que sofreram poderia ter sido o fim de suas histórias, transformando-os em estatísticas de uma sociedade que muitas vezes fecha os olhos para os mais vulneráveis. Mas eles escolheram a luta em vez da rendição. A velha fazenda com seus porcos esquecidos e paredes caindo foi o cenário de uma metamorfose profunda, onde a dor do passado foi convertida em combustível para um futuro de dignidade e prosperidade. Eles descobriram que a verdadeira riqueza não está no que se recebe de mão beijada, mas naquilo que se constrói com o esforço honesto e a colaboração mútua entre aqueles que se amam. Para quem já viveu muitos anos e viu as voltas que o mundo dá, a história desses dois irmãos soa como um lembrete poderoso de que nunca é tarde para recomeçar e que as maiores oportunidades muitas vezes estão escondidas sob camadas de abandono e poeira. A vida, em sua imensa sabedoria, costuma colocar desafios gigantescos diante de nós para testar nossa fibra e nossa capacidade de manter a esperança viva, mesmo na escuridão mais profunda. João, aos 10 anos, teve que entender que a proteção de quem amamos exige sacrifício e visão, enquanto Cícero, aos 8, aprendeu que a confiança e a alegria são essenciais para manter o espírito resiliente diante das tempestades. Eles provaram que a idade é apenas um número, quando o coração está focado em um propósito maior, o de cuidar e ser cuidado em um ambiente de respeito e trabalho. Esta narrativa também ressalta a importância da solidariedade humana personificada em Dona Benedita e no Sr. Ricardo, que souberam enxergar além das aparências e oferecer o apoio necessário no momento certo. Ninguém vence sozinho, e por mais que o esforço individual seja crucial, é a mão estendida de um semelhante que muitas vezes permite que o voo seja mais alto e mais seguro. A generosidade de quem tem mais somada à garra de quem tem pouco é a fórmula mágica que pode transformar comunidades inteiras e devolver a esperança a quem acreditava ter perdido tudo no caminho da vida. A Fazenda Esperança não é apenas um lugar geográfico, mas um estado de espírito que nos convida a olhar para as ruínas ao nosso redor, com olhos de quem enxerga um jardim pronto para florescer. Ao olharmos para a trajetória desses meninos, somos convidados a refletir sobre nossas próprias vidas e sobre as fazendas abandonadas que talvez tenhamos deixado para trás em nossos corações, sonhos esquecidos, relacionamentos desgastados ou talentos ignorados. A lição de João e Cícero
é a de que sempre há tempo para pegar a enxada da vontade e começar a limpar o mato, a consertar as cercas e a alimentar o que há de vivo e valioso em nossa existência. A sobrevivência é um instinto, mas a vida plena é uma conquista que exige coragem para enfrentar o sol escaldante e as tempestades repentinas sem perder a doçura e a fé na bondade do próximo. Que possamos levar conosco a imagem daqueles dois irmãos, sentados ao pôr do sol, celebrando não o que lhes foi tirado, mas o que conseguiram florescer em solo antes infértil. Por fim, que esta história sirva de acalento para as almas cansadas e de inspiração para os jovens que iniciam suas caminhadas, mostrando que a dignidade é o maior patrimônio que alguém pode possuir. O sucesso de João e Cícero não veio da sorte, mas da recusa em aceitar o papel de vítimas e do compromisso inabalável de cuidar um do outro acima de todas as coisas. Eles nos mostram que o amor fraternal é uma força da natureza capaz de mover montanhas e de transformar a lama em sustento, provando que, no final das contas, o que realmente importa é a marca que deixamos no mundo e as vidas que conseguimos tocar com nossa determinação. Que a Fazenda Esperança continue crescendo em nossos pensamentos, lembrando-nos que todo abandono pode ser o prelúdio de um encontro maravilhoso com nosso próprio potencial de superação e felicidade. O caminho pode ser longo e a estrada cheia de poeira, mas para quem caminha com amor e trabalho, sempre haverá um lar esperando no horizonte de Cachoeira Alegre.